Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje ainda estamos na oitava da festa de São Pedro e São Paulo, e no quarto domingo também depois de Pentecostes. Santo Afonso, nos seus comentários aos domingos, sobretudo no domingo quarto depois de Pentecostes, nos alerta sobre a morte. É um tema difícil para muitos, as pessoas também não gostam muito de falar sobre isso, não é? Mas é a coisa mais certa que é nessa vida, é que todos vão morrer. E Santo Afonso diz que essa meditação é muito importante para o católico. É por isso que nas seitas não se fala sobre isso, tanto no protestantismo, é só prosperidade, bem, dinheiro e riqueza nessa vida, ficar rico, milionário, falam os pastores aí, teologia da prosperidade e do bem-estar, e na seita modernista é a mesma coisa, ninguém fala sobre morte, inferno, juízo, paraíso, nada, só esse mundo aqui. Porém, os santos, os doutores da igreja, os papas, a igreja católica sempre ensinou o contrário. É importantíssimo meditar sempre sobre a morte e sobre os novíssimos do homem. Os novíssimos quais são? A morte, o juízo, inferno ou paraíso. Todos nós vamos morrer, vamos ser julgados, vamos para o céu ou para o inferno. Essas são verdades eternas que nós temos. Santo Afonso nos propõe hoje essa meditação sobre a morte. A morte, ela é certa e incerta. É certa porque todos nós vamos morrer, porém incerto é o dia que vamos morrer, por isso que nós temos que estar sempre preparados. Podemos sair hoje daqui da igreja e morrer, ser a nossa última missa, a nossa última comunhão, nosso último terço, a nossa última confissão, e vamos nos apresentar diante de Deus, o que fizemos da nossa vida. Essas meditações nos põem sempre diante de Deus, prestar contas a Deus. As pessoas que vivem no mundo não pensam nisso, pensam somente em curtir a vida, viagens, dinheiro, bens materiais, carro de luxo, a vida que contrasta totalmente com a doutrina de Nosso Senhor. Lê-se no Evangelho de hoje que, tendo Nosso Senhor entrado um dia numa barca, ouviu a São Pedro que estava dizendo que ele e os seus companheiros se tinham fatigado por toda a noite e coisa nenhuma tinham colhido. Então Nosso Senhor disse-lhe: "Douquinal, toma, entrai pelo mar adentro e lançai as redes para pescar." E eles conduziram a barca ao meio do mar, e tendo lançado as redes, colheram tal abundância de peixes, a pesca miraculosa, que quase chegou a romper com prejuízo. Nós somos, ouvintes caríssimos, os pescadores que Deus pôs no meio do mar. Os apóstolos, Deus enviou os 12 para pregarem por todo o mundo, anunciar o reino de Nosso Senhor e pescar as almas. A nós mandou lançar as redes para colher peixes, almas, isto é, praticar obras boas para granjearmos méritos com que possamos conseguir a vida eterna. Ditosos de nós se conseguirmos este fim e nos salvarmos. E de fato, o que vai constar, como diz São Paulo, serão as nossas obras, as nossas boas obras. O que adianta dizer, hoje mesmo eu estava comentando com alguns dos fiéis, o que adianta dizer eu sou católico, sou da tradição, não sei o que, sou isso, vários adjetivos. Aí entra, e as boas obras? Cadê as obras? Nenhuma, zero. Obras de internet.
né? Fala mal dos outros, critica não sei quem, sabe isso? Né? Vive o contrário do que ensina o catolicismo. Né? Então, essas não são obras de salvação, são obras de perdição. Então, é isso que vamos apresentar a Deus no fim da nossa vida. Mas ai de nós, se em vez de adquirirmos méritos para conquistar o paraíso, os fazemos para merecer o inferno e nos condenarmos. Né? Então, a maioria das pessoas hoje ficam juntando lenha para depois queimarem, né, no inferno ou no purgatório, juntando pecados e mais pecados. Porém, os bons católicos devem juntar e adquirir, granjear boas obras, né, para apresentar diante de Deus. O Senhor nos assegura que é certa a morte, para que nos preparemos para quando ela chegar. E também quer que seja incerta, isto é, que ignoremos o dia e a hora em que há de suceder, para estarmos sempre preparados e não nos surpreender. Se todo mundo soubesse aqui qual seria a data, né, o dia da morte, aí todo mundo ia dizer, então eu vou curtir bem essa vida aqui, vou fazer tudo que eu quero, porque eu sei que tal dia eu vou morrer. Né? Então, Nosso Senhor deixa o dia incerto, né, para que todos os dias nos preparemos. Então, esses são os dois pontos principais do sermão de hoje. O primeiro ponto da nossa meditação é certo que temos de morrer. E o segundo ponto para a meditação é incerto quando temos de morrer. Começando pelo primeiro ponto, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz São Paulo que está decretado aos homens o morrer. Eis a sentença que, por efeito do pecado original, recaiu sobre todo o gênero humano e sobre cada um dos seus indivíduos em particular. Então, graças ao pecado original que cometeu Adão e Eva, esse pecado de desobediência a Deus, né, o homem passou a morrer. Antes, no paraíso, né, os homens não morriam. Porém, depois do pecado, todos. A morte é uma consequência do pecado. Diz São Cipriano que todos nascemos com um cordel ao pescoço e por isso nos vamos aproximando cada vez mais da forca a cada passo que damos nesta vida. A forca que nos aguarda será aquela última enfermidade, às vezes uma doença que não tem cura. Hoje todo mundo fica assim, nossa, descobri que estou com a doença, e agora o que é que eu faço? Eu tenho 1 mês, 15 dias, 2 meses de vida. Essa é a nossa forca, muitas vezes, uma enfermidade que nos há de tirar deste mundo para nos trasladar para o outro. Portanto, queridos fiéis, assim como um dia fostes inscritos nos livros dos batismos, assim, noutro sereis inscritos nos livros dos óbitos. Do mesmo modo que dizeis, falando dos vossos antepassados, a memória de meu pai, de meu tio, a memória de meu irmão, também um dia nomearão os vossos sucessores, quando tiverdes saído deste mundo. Nós comentamos, nossa, papai, não sei quem, meu tio, nossa, que faleceu. Um dia também os outros vão estar falando assim também, né, de nós. Nossa, o Dom Rodrigo, coitado, faleceu. Como nós falamos hoje do Dom Dola, né, que Deus o tenha. Né. Também os bispos morrem, os padres, os religiosos, né, todo mundo morre. E assim como vós ouvistes muitas vezes tocar afinados pelos que já morreram, assim ouvirão tocar por vós os que sobrevivem. Todas as coisas futuras são incertas para os homens que vivem. Porém, a morte é uma coisa certa e segura
como diz Santo Agostinho, é incerto se o menino que hoje nasce será pobre ou rico, se logrará de boa ou má saúde, se vai nascer bem ou ruim de saúde, se morrerá jovem ou chegará à velhice. Porém, é muito certo que há de morrer, ainda que seja nobre e filho de um monarca. Quando chega a hora da morte, todos cedem à sua violência, porque ninguém lhe pode resistir. Por isso, diz o mesmo Santo Agostinho, no seu comentário aos Salmos, resiste-se ao fogo, resiste-se ao ferro, aos reis, mas quem resiste à morte quando ela chega? Resistitur inibus, undis resistitur regibus, venit mors, quis e resiste. Estando para morrer um rei de França, disse: vedes como eu não posso conseguir com todo o meu poder que a morte me espere mais uma hora? Com todo o meu dinheiro, né, riquezas, bem, prosperidades, né, homens à disposição, tudo, com tudo isso que tenho, né, não posso, né, impedir, né, a morte, né, de me levar. Não posso resistir, né, nem que me dê sequer uma hora mais de vida. E na verdade, quando chega ao fim da vida, a morte não espera nem por um só momento. Como diz Jó no seu livro, nas Sagradas Escrituras, capítulo 14, versículo 5. Qui preterire non potere. Assinaste o termo da vida, constituíste términos eios, assinaste o termo da vida do homem, do qual não poderá passar. Nosso Senhor cria cada um com o seu tempo, e ninguém pode passar desse tempo. Muitos aí tentam, né, conseguir o elixir da longa vida, né, fazer as dietas, tomar os remédios, não sei das quantas, fazer não sei o que, o bem-estar, malhar, caminhar, correr por aí, feito um maluco todo final de semana, ir para as academias, não sei o que, estar bem, saúde. Ah, bispo, o senhor tem que fazer alimentação, não sei o que, o senhor tem que fazer não sei o que, o senhor tem de tomar não sei das quantas, para o senhor viver mais. Coitado dessas pessoas, né? Não sabem que Deus já nos criou com um tempo determinado. Você pode fazer a dieta que quiser, correr, não sei para onde, andar de bicicleta, nadar, ir para academia, parar de beber, parar de fumar, parar de não sei de quê. Você vai morrer do mesmo jeito. Ah, mas eu vou morrer, eu vou demorar mais. É tudo ilusão. Tudo já está determinado. Ah, então eu vou me entregar? Claro que não. Temos que trabalhar, combater, sobretudo combater o pecado, não é? Amar a vida, tudo isso, os vícios de desregramento, mas não caia nessas ilusões do mundo, que é tudo para vender, né? Bobagem, né? Para os incautos, né? Tome tal coisa, remédio, faça não sei o que, ginástica, não sei onde, use pulseira, não sei das quantas, magnética, colchão magnético, use pedras, cristais, não sei o que, todas essas bobagens, né, que você vai ter uma boa vida, vai viver mais e tudo. Mas o que? Catolicamente, né, cristamente, preparado, né, ou, né, viver mais para viver pecando, né, uma vida, né, desregrada, uma vida, né, muitos em adultério, muitos, né, em pecado mortal, muitos que não vão nem à igreja, que só querem saber de coisas mundanas, né? Então viver mais para quê? Para juntar mais lenha ainda, né, para queimar no inferno, no purgatório. Então, mas não se iludam, tá? A gente deve cuidar da vida, é claro, assim, né? Mas, né, sem essas loucuras aí, né, do mundo. E parece que isso é próprio do mundo moderno, né? Essa preocupação com o bem-estar, com a saúde, não sei o que, hoje me sinto bem, eu estou ótimo. Tem uma pessoa que falou, o senhor tem que emagrecer, não sei o que, o senhor vai se sentir bem. Eu disse, eu estou ótimo, gordo. Estou bem assim, qual é o problema? Não posso ser gordo? Me deixe em paz. Se você está magro, está ótimo.
Não, mas o senhor vai se sentir assim, é ótimo. Assim, tudo, as pessoas parecem que estão malucas, né? Como se o corpo fosse mais importante, tudo, a saúde, o mundo. Não, eu tenho que se sentir bem. Eu tenho que me salvar, tenho que ir para o céu. E quem vai para o céu é a alma. Isso aqui tudo vai se decompor. Vai para o caixão, não vai sobrar nada. Esse corpo bonito, eu tenho que ser bonito, não sei o que. Os vermes vão comer tudo. Tá vendo? Nem os ossos, vai virar tudo pó. E as pessoas perdendo tempo. Eu estive em São Paulo recentemente. São Paulo é o pior lugar, né, aqui do Brasil para alguém residir é São Paulo. Me desculpe quem está aqui, é de lá. Mas é um lugar horrível, né? E está cada vez pior. Sempre quando eu vou lá eu vejo coisas horríveis naquele centro de São Paulo. E aí final de semana, acho que eu rezei missa uma vez lá na parte da manhã e estava voltando, todo mundo lá, com cachorrinho passeando, roupa de ginástica, malhando e tal. Ninguém vai à missa. A pessoa me falou assim, não, dia de sábado é para passear com pet e domingo malhar. E as pessoas não vão para a igreja? Não, aqui ninguém vai para a igreja. Acabou esse negócio de igreja, não. É só saúde. Saúde, bem-estar e pet. Passear com cachorro, sei lá o que bicho. Então, essa é a preocupação das pessoas de hoje. Saúde, bem-estar, mas coitadas, né, vivem, né, com essas ilusões. Isso é coisa do diabo, só pode ser algo diabólico, porque as pessoas ficam se preocupando com isso. Eu vou estar bem, não sei o que, não vou morrer nunca, eu tenho saúde, eu vou durar, não sei, 100 anos, 200 anos. E nada de oração, de missa, de sacramentos, de penitência, de jejuns, nada, né? Só vida mundana. Então, muito cuidado, atenção com essa preocupação, né? E saber que boa parte é ilusão. Se o médico não recomenda esse tipo de coisa, a pessoa... Né? Tem uns que sim, tem problema de saúde, de fato, não é? Precisa ter um certo cuidado com o corpo, mas essas coisas em excesso que nós vemos hoje em dia, isso é com certeza algo diabólico. Temos de morrer irremediavelmente, diz Santo Afonso. E esta verdade não só a cremos, mas vemo-la e apalpamo-la. Em cada século se enche de gente nova as casas, as praças e as cidades, e são conduzidos à sepultura os que nasceram anteriormente. Passou uma geração, vem outra. Passa uma geração, vem outra. Ninguém fica, não é, para sempre. As gerações humanas são semelhantes às ondas do mar, que fazem um pouco de ruído e desaparecem para sempre. Porém, logo se formam outras novas ondas. Toda hora, você vai na praia, tá sempre lá. A mesma coisa é a vida aqui na Terra. Assim como terminaram os dias da vida, os que viveram antes de nós, assim chegará tempo em que não ficará vivo nenhum de quantos até agora viveram neste mundo. Como diz o real profeta nos Salmos, quis est homo qui vivit et non videbit mortem. Qual é o homem que vive, né, e não vê a morte, não se encontra com a morte? Se alguém quisesse forjar a ilusão de que não há de morrer, este tal ou esta tal pessoa não só faltaria à fé, que nos ensina o contrário, mas com razão se diria que perdeu o juízo. Então nós vemos todas essas pessoas aí mundanas que se preocupam somente com saúde, bem-estar e viver aqui nesse mundo, viver bem, né? Tem gente que, eu tenho um parente, né? Nem toda a minha família é católica, a maioria são pagãos. Então às vezes eu ligo para conversar com alguém, parente, é sempre a mesma coisa, tá bem de saúde? Não. É a única pergunta que faz. Se tem saúde, tem tudo, né? É o que importa para essas pessoas, é isso. Se você vai para a igreja, está bem, se confessa, como é que está? Está caminhando, está progredindo, como está a vida espiritual? Isso daí, zero. Quando é que o senhor vem? Quando é que tem missa aqui? Não sei o quê. Só saúde. Está bem de saúde? Então está ótimo. Coitado, tem tanta gente bem de saúde aí, morto.
morto espiritualmente. Se alguém quisesse forjar a ilusão de que não há de morrer, este tal não só faltaria a fé, que nos ensina o contrário, mas com razão se diria que perdeu o juízo. A maioria das pessoas hoje que vivem no mundo perderam o juízo totalmente. Estão loucos. Abandonaram a Deus, a religião e o céu e trocaram por esse mundo completamente desordenado e perdido. Porque sabemos que todos os homens, ainda mesmo aqueles que foram os mais poderosos, príncipes ou reis, morreram finalmente. Então não se iludir. São Bernardo faz esta pergunta: Dic mihi ubi sunt amatores mundi? Dizei-me, onde estão agora os amantes ou os amadores do mundo? E o mesmo santo responde: nada ficou deles, senão pó e vermes. Todos esses que amam o mundo, que querem o mundo e as coisas do mundo, as criaturas, apego às coisas ordenadas, todos viraram pó e os vermes comeram. De tantos grandes e príncipes da terra que foram sepultados em soberbos mausoléus de mármore, que outra coisa ficou deles, senão um pouco de pó e alguns ossos sem carne. Sabemos que os nossos antepassados todos morreram, como nulo recordam os seus retratos, os seus livros de lembranças e os móveis que usaram e os bens que nos legaram. Todos, né, finalmente morreram. Então, queridos fiéis, não se apeguem a nada. Sursum corda, como diz na Santa Missa. Corações ao alto. Nossos corações, né, devem estar em Deus e não aqui embaixo nas coisas da terra, nas criaturas. Tem gente que tem apego desordenado a tudo. Conheci muita gente que tinha apego a qualquer coisa. Seja a bens, a propriedades, a carro, a dinheiro, não sei o que, a objetos pessoais. Gente que louco. E morrendo, e dificilmente consegue se desapegar, não é, dessas coisas. Mas a Deus, os sacramentos, o viático, né, receber a Eucaristia, confessar, isso não tem. Um padre ali para dar uma assistência, não. Mas as coisas materiais, nossa, impressionante. À vista da morte, desprezavam os santos os bens da terra. Por meditar demasiado na morte, no fim, ou seja, que essa vida aqui nada importa, que é só uma passagem, uma prova para a gente conseguir, né, adquirir a vida eterna, ganhar a vida eterna, que é o nosso prêmio maior. Os santos todos desprezaram todos os bens da terra. Muitos preferiram abandonar riquezas, parentes, amigos, matrimônios, tudo, para ir morar, né, de uma maneira simples e pobre, recolhida, escondida num mosteiro, né, num convento. São Francisco de Assis era de família nobre e abandonou tudo para abraçar a pobreza. Santo Inácio de Loyola também, um militar, tudo abandonou para entrar na Companhia de Jesus, fundar a Companhia de Jesus. E tantos outros santos eram de família nobre, São Francisco de Sales, né, Santa Teresa, todos eles, né, tudo abandonaram, né, para ficarem somente recolhidos com Deus. E viam que a vida era curta, era breve, se avizinhava a morte, né? E quão pouco tempo temos para a vida de oração, para receber os sacramentos, para estar junto de nosso Senhor. Então todos eles trocaram o mundo para viver junto do altar. Para este fim, tinha São Carlos Borromeu sobre a sua mesa de trabalho um crânio humano, uma caveira. Todo dia ele ia trabalhar e sentava lá no escritório dele e tinha uma caveira lá olhando para ele. O cardeal Barônio tinha escrito no seu anel de bispo: Memento mori, lembra-te que hás de morrer. Um certo venerável bispo tinha escrito estas palavras num crânio de um defunto: Como eu estou, estarás tu também. Os santos solitários, quando se retiravam para os desertos,
ou para as grutas. Muitos foram viver no deserto, sobretudo os primeiros padres da igreja viviam nos desertos e em grutas. Levavam uma caveira de um outro defunto para se prepararem para a morte, com a vista contínua deste objeto, que lhe recordava o fim que haviam de ter. Sendo interrogado um eremita, à hora da morte, por que motivo se achava tão alegre, ele respondeu: como tive sempre a morte diante dos meus olhos, não me espanta agora que a estou a ver. Quem se prepara está sempre em união com Deus, sempre sabendo que a morte é certa, não temerá a morte, pelo contrário, estará alegre e contente, porque sabe que será esse encontro com Deus. Mas pelo contrário, quanto pavor infunde quando se apresenta uma pessoa que pouco pensou nela. Então, a maioria das pessoas que estão no mundo, quando você fala sobre morte, vê, gente, credo, já vem falar de coisa ruim, não sei o quê. Quem falar de morte, o que vale é a vida, não sei o quê, tá com depressão, que negócio é esse? Porque as pessoas querem somente as coisas aqui e agora. E no segundo ponto trata disso, que a morte é incerta, ela vem quando a gente menos espera. Escreve o idiota que nada há mais certo de que a morte, mas nada há mais incerto do que a hora em que temos de morrer. É certo que temos de morrer, está por Deus determinado o ano, o mês, o dia, a hora e o instante em que cada um de nós há de sair deste mundo e entrar na eternidade. Então não adianta nem querer se apressar, nem ir muito lento. Tudo já está determinado. Mês, dia, hora e o instante, diz Santo Afonso. E nem adianta querer saber, consultar vidente, mãe de santo, pai de santo. Essa gente não sabe de nada, é tudo mentira. São todos charlatães. O dia vai chegar, a hora e o momento. Ninguém sabe, somente Deus. Cada um já nasceu com esse tempo determinado. Cabe a cada um de nós fazer o melhor. Como diz Santo Afonso, granjear boas obras, passar na prova para poder ganhar o prêmio. Mas não quis Deus que soubéssemos quando há de chegar esse momento. E com muita razão, como diz Santo Agostinho, porque se soubermos o dia fixo da nossa morte, isto daria lugar a que muitos continuassem pecando, com a segurança que teriam de não morrer antes daquele dia. Então, se as pessoas soubessem, de fato, quando iam morrer, iam talvez até pecar mais. Eu vou morrer daqui a 3 anos, então eu vou fazer cometer todos os excessos, mesmo que eu vá para o inferno. E tem gente que pensa assim, a maioria preferem esse mundo, as coisas aqui, ir mesmo para o inferno, se condenar, do que ganhar o céu. Eis aqui, diz o santo, o motivo por que Deus nos ocultou a hora da morte, para que vivamos sempre bem, sempre nos preparando. É por isso que nosso Senhor nos exorta a que estejamos preparados, visto ignorarmos o dia em que temos de dar contas das nossas obras. Quer que saibamos que a morte virá quando menos o pensarmos, para que estejamos sempre preparados para ela, como diz São Gregório. Também nos avisa São Paulo de que o dia do Senhor, isto é, o dia em que Deus há de julgar-nos, virá quando menos o pensarmos, à semelhança de um ladrão que entra de noite em casa, a hora em que mais descuida a família. Então, quanto menos nós estamos preparados, vem um ladrão, invade tudo, rouba tudo. A mesma coisa é a morte.
Quando está todo mundo ali pensando, já me organizei, estou rico, eu tenho dinheiro, tenho bens, vou cuidar da minha fazenda, cabeça de gado, não sei o quê, milionário, eu vou comprar um carro novo, acabou, morreu. Nossa, eu juntei tanto dinheiro, trabalhei tanta vida inteira, agora eu vou poder gozar da minha aposentadoria, morreu. É assim. Cometi um pecado grave, meu Deus, e agora morreu. Foi para o inferno, não tem nem tempo de se confessar. Alguns outros têm, outros não. Por isso que a gente tem que estar sempre preparado. Vou fazer o mal para tal pessoa, eu odeio aquela pessoa, vou destruir aquela pessoa. Faz tudo de ruim para a pessoa e daqui a pouco você morre. O que adiantou? Nada. É para o inferno. Visto que a morte pode surpreender-nos a todo momento e em todo lugar, diz São Bernardo, se queremos ter uma boa morte, devemos estar preparados para ela a todo momento e em qualquer lugar em que nos acharmos. O Senhor oculta-nos o dia em que temos de morrer, para todos os dias estarmos preparados para a morte e em todos os momentos da nossa vida. Por isso a importância de termos uma grande devoção a Nossa Senhora, nossa boa Mãe do Céu, São José da Boa Morte, rezar sempre, constantemente pedindo a intercessão, o auxílio da nossa boa Mãe do Céu, porque senão vamos nos perder. Diante de qualquer pecado, diante de qualquer mau pensamento, de qualquer tentação, de qualquer ocasião de pecado, recorrer sempre a Nossa Senhora, e ela vai nos guiar pelo caminho correto. Senão, nos perderemos. Ter grande devoção ao nosso anjo da guarda, que está todos os dias conosco, nos acompanhando, que sempre quer o nosso bem, para que não cometamos nenhum pecado grave e morramos assim nessa situação. Pedir a Deus que tenhamos uma santa morte antes, quando vier a doença, a enfermidade, pedir a Deus que ao menos essa doença prolongue-se um pouco para que a gente possa se preparar, pedir perdão a Deus, se arrepender, se confessar, receber o Santíssimo Sacramento, ou seja, morrer bem preparado. Não tem coisa pior do que a morte repentina. Muitos até chegam a dizer que às vezes é um castigo de Deus, a pessoa morre sem se preparar. Há outras sortes de morte, não. Tem gente que pega um câncer, fica lá prostrado numa cama durante anos, sofrendo. Isso às vezes é até a misericórdia de Deus, porque se essa pessoa morresse assim repentinamente, se condenava, Deus ainda purificou aquela alma ali com o sofrimento, a assistência dos padres, ainda pôde confessar e tudo isso. Então pedir ao Sagrado Coração de Jesus que nos ajude nesses momentos difíceis, e que nos livre de uma morte repentina, porque é terrível, sobretudo para quem não está preparado. Para quem é santo e quem vive na religião é ótimo, está com a confissão em dias e tal, mas a maioria das pessoas não está assim, E morrer nessa situação é muito difícil. Muitos dormem, quando acordam já estão pegando fogo, acordam numa cama de fogo. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Está pegando fogo a casa? Senão você já morreu, já está queimando aqui no purgatório. Já. Imagine que coisa terrível, não? Sem reparar os pecados, morressem. Santa Madalena de Pazzi não queria morte, queria sofrer, pagar tudo aqui. Eu aceito todas as enfermidades, todas as doenças que o Senhor mandar, todas as provações, eu quero padecer tudo aqui. Porque se alguém morre sem pagar, sem fechar as contas aqui, vai fechar lá no purgatório. E lá é um lugar terrível. Exclamareis possuídos da mais cega desesperação: ai de mim, enganei-me, e o meu erro já não tem remédio. Eia, pois, se queres evitar tão triste sorte, fazei hoje mesmo uma firme resolução de vos dedicardes ao serviço de Deus. Confessai depressa as vossas culpas, com o propósito de não ofender mais ao Criador, e deste modo conseguireis uma boa morte e depois a glória eterna. Então, ter um propósito firme. A partir de hoje eu vou me converter verdadeiramente,
Se eu ainda levava uma vida de crimes, de pecados graves, a partir de hoje não vou mais cometer esses pecados, vou me emendar verdadeiramente, vou procurar a Deus, vou procurar um confessor, fazer um exame de consciência, acusar todos os meus pecados graves e ter esse firme propósito de não mais voltar a essa lama do pecado. Porque se eu continuo nesse caminho, se eu continuo por essa estrada de pecados, o fim será a morte eterna. E que nosso Senhor e Nossa Senhora nos livre disso. Hoje estamos aqui por isso, mas como poucas pessoas vão à missa com essa intenção de quererem salvar as suas almas, a maioria das pessoas estão aí, ainda mais hoje que fez um pouco de sol, que não está frio, vamos à praia, churrasco, piscina, festas e dança. E a missa? Não, a missa a gente vai depois. Às vezes não tem mais depois. Tem gente que nunca foi a uma missa durante toda a sua vida, tem gente que nunca foi sequer batizado, tem gente que nunca fez a primeira comunhão, tem gente que nunca rezou um texto em toda a vida. E tem gente que vive procrastinando. Semana que vem eu vou na missa, hoje não. Esse pecado eu vou me emendar depois, eu resolvo isso com Deus depois. E não temos mais chance. Então rezemos, prestemos bastante atenção nisso. A nossa vida eterna é muito importante, a vida espiritual é muito importante, a nossa união com Deus é muito importante. E se o nosso coração se está preso ainda a qualquer coisa dessas criaturas, apegado a essas coisas do mundo, cortar imediatamente. Preferir Deus, o céu, antes de morrer do que pecar. E as outras coisas do mundo pouco importa, são bobagens, são coisas passageiras. Vamos morrer e tudo isso vai ficar. O que importa são as boas obras e o meu amor para com Deus. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.